Boa tarde pra você, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a temperatura do PC, das peças dele, né? Eu vou te explicar aqui tudo que você precisa saber sobre a temperatura da placa de vídeo, da placa-mãe, dos VRMs, qual que é uma temperatura que você deve se preocupar ou não, o que fazer se o seu PC tiver com uma temperatura alta, enfim, vamos conversar sobre isso. Primeiramente, cara, o mais básico mesmo assim, que você precisa saber é que todos os componentes aqui do PC, a placa de vídeo, o processador, as memórias RAM, tudo, quanto menor a temperatura de trabalho, maior o clock. Então, ou seja, quanto menor você conseguir deixar a temperatura do PC, mais FPS ele vai dar, tá? Porque quando o PC ali, vamos supor, o processador, ele tá muito quente, tá 95 graus, ele vai reduzir, né, no caso, o clock, pra poder reduzir também a temperatura, porque quanto mais clock, maior é a temperatura. Então, aí você perde desempenho por deixar estar muito quente, né? Isso se chama o famoso throttling, né? Então, é o seguinte, começando pelo processador, então. O processador, cada fabricante ali vai determinar qual que é a temperatura máxima, né? Porque ela vai fazer, o processador vai produzir ele pra ele poder trabalhar até no máximo ali em uma temperatura. No caso aqui do meu Ryzen 7 5700X, que é o que tá ali, você pode vir aqui no Google mesmo, ó, e pesquisar aqui, igual eu pesquisei, Ryzen 7 5700X, você entra aqui no site da AMD, e aqui tá aqui, ó, temperatura máxima 90 graus, ou seja, é recomendado eu não deixar esse processador 90 graus ou mais, tá? Então, se eu trabalhar com ele a 90 graus aqui todo o tempo, ou até mais, com certeza vai reduzir a vida útil dele com o tempo. Se eu ficar jogando com ele aqui, vamos supor, ele pegasse 80 graus ali e eu deixasse assim, com certeza a temperatura dele iria... A temperatura não, perdão. A vida útil dele ia se reduzindo com o tempo, assim, né? Então, quanto mais tempo eu jogasse com ele a 90 graus ou mais a vida útil dele ia se desgastando e aí ia durar bem pouco esse processador. Por exemplo, na Intel, se você tiver um Intel, ó, tem aqui, eu pesquisei sobre o i7 13700K, e aqui a gente pode ver aqui embaixo, a gente pode ver aqui, ó, que a temperatura máxima dele é de 100 graus. Então, se você tiver o processador que você tiver, você pesquisa no Google, pesquisa o modelo, né, do seu processador no Google, e aí você vai conseguir saber o que a fabricante fala sobre temperatura. Então, no máximo 100 graus. Ou seja, se você tiver um i7 13700K, você não pode deixar ele chegar a 100 graus, né, ou mais. Então, para todo processador, pelo menos ali, 90 graus já está ruim. Então, se o seu processador tá 90 graus, cara, compra um water cooler ou um air cooler melhor, que você já vai conseguir reduzir a temperatura dele e cessar esse problema, tá? Então, o processador é recomendado aí que você não deixe ele chegar a 90 graus ou mais, tá? Então, se ele tiver aí 90 graus, cara, compra um water cooler ou um air cooler bom, que você já vai resolver esse problema. Bem simples. E aí, assim, você até ganha mais FPS, porque quanto menor a temperatura, como eu já falei, maior o clock, e aí mais FPS vai dar, certo? Outra coisa também muito importante é a placa-mãe, é claro, os VRMs, tá? Então, aqui tem, por exemplo, aqui o HW Monitor, ó, eu vou entrar aqui nele, e aqui você consegue ver a temperatura dos VRMs ali. No caso aqui, ó, bem no começo tem aqui a minha placa-mãe, que é uma Asus, e aqui tem temperaturas aqui, ó. Essa primeira aqui é o Ryzen, tá? Então você pode ver que aqui a temperatura dele de 53 tá igual o Ryzen aqui, ó. O Ryzen tá aqui, a temperatura média dele tá aqui, ó, 52.5, e aqui também tá 52. Então esse aqui é o Ryzen. E esses dois de baixo aqui são os VRMs. Em algumas placas-mães vai ficar escrito aqui no HW Monitor TMP, outras VRMO, e por aí vai. Só que você sabe que esses dois aqui é VRMs, tá? São os VRMs ali da placa-mãe lá. Aqui também é bom você trabalhar com essas temperaturas baixas, tá? Porque o VRM, vamos supor, o processador tá frio, tá 50 graus. Se os VRMs estiver, tipo, 100 graus, vai dar throttling no processador mesmo assim, porque os VRMs, no caso, vão reduzir o clock do processador pra poder reduzir a temperatura do VRM. Então, você vai perder FPS de qualquer jeito, tá? Se o VRM da sua placa-mãe estiver muito quente, é porque ou você colocou um processador muito forte pra sua placa-mãe, ou tá faltando um thermal pad, né, pro dissipador dos VRMs, ou se não tiver dissipador nos VRMs, talvez também seja por causa disso. Mas enfim, pega uma placa-mãe boa, né, pra você pegar um processador bom, né, porque tem que ter um kit bom, porque senão um vai esquentar demais. Agora a questão da placa de vídeo, a placa de vídeo, ela é um pouco assim mais sensível, a gente pode se dizer, porque ela aguenta um pouco menos de temperatura. A placa de vídeo não tem muito o que você fazer pra poder reduzir a temperatura se tiver muito alta, porque assim, a placa de vídeo, ela já vem com a construção dela quando você compra, né? Essa aqui é uma placa de vídeo da China lá que eu comprei, da Soyo, peguei no Ali, é uma 3070 de 8 GB, enfim. Mas sim, dá pra você fazer algumas coisinhas que vai ajudar na temperatura, tá? Calma aí. A construção da placa, você não consegue trocar as ventoinhas, por exemplo, né? E tudo mais, mas você pode trocar a pasta térmica dela se tiver muito quente. A temperatura, assim, da placa de vídeo, geralmente todas as placas de vídeo aí tem uma temperatura de operação de 83 graus, então é bom você não deixar chegar nessa temperatura, tá? Porque ela é um pouco mais frágil, por isso que eu falei. Então, se você conseguir trabalhar com a placa de vídeo a menos de 83 graus, seria ótimo, assim, aí você não perderia a vida útil dela.
dela. Aqui no caso, a minha, ó, eu tô com o Realidade aqui aberto, ó, ela tá a 68 graus, 67 graus. Isso porque eu fiz o Wondervolt, já vou ensinar a fazer aqui em placas NVIDIA, certo? É o seguinte, aí a gente pode ver aqui, ó, tem outras coisas aqui também que são importantes de eu falar, ó. A RTX 3070 tá aqui. Tem aqui a temperatura da GPU, que é a temperatura média ali, tá 68 graus. E aí tem esse hotspot, que é a maior temperatura que tá no chip ali, né? Tem, tipo, o chip, ele tem ali a área dele e tem em um lugar específico, bem pequeno, né? Que é um sensor que tá medindo isso de 79,5 graus, tá? Chegou aqui no máximo de 80,5. O hotspot, ele é mais quente mesmo, porque ele pega realmente ali a parte mais quente, né? O sensor mais quente. Por tá 80 graus aqui, tá de boa, né? Porque é só um pedacinho ali. A média mesmo tá em 68. Agora, se o hotspot estiver, tipo, a 100 graus, aí é preocupante. Você tem que trocar a pasta térmica, tá? E ver se a dissipação, né? Se a refrigeração da placa de vídeo ali tá realmente toda em contato com o chip. Porque isso aí pode ocasionar, se não tiver, pode ocasionar um hotspot muito alto. E, então, enfim, se a sua placa de vídeo tiver com uma temperatura muito alta, você pode trocar a pasta térmica. Se não resolver, você pode fazer um undervolt, que aí provavelmente vai resolver, e também fazer uma curva de fan na placa de vídeo, né? Pra usar mais a fan. Antes de ensinar a fazer essa curva de fan e a fazer o undervolt na placa de vídeo, eu só vou falar um pouquinho sobre os novos processadores Ryzen, que eu acabei lembrando. Como eu disse, você tem que sempre tentar deixar o processador, a placa de vídeo, né? Tudo com a menor temperatura possível, né? De preferência ali abaixo de 90 graus, ainda se você conseguir, cara, seria ótimo o processador também abaixo de 80 graus. Aí seria muito bom, assim. Aí você realmente não estragaria ele, né? Você não diminuiria a vida útil dele. Então abaixo de 80 graus seria o ideal. Só que vieram os novos processadores, né? Ryzen lá, de 7ª geração. E aí tá acontecendo assim. A AMD, ela tirou aquele limitador, né? De temperatura, assim, meio que... Porque, assim, o Ryzen 7 5700X mesmo, ele vai dar todo o desempenho dele. Porém, se for chegando lá próximo de 85 graus, 90 graus, ele já vai começar a reduzir o clock pra poder não ficar numa temperatura ali 85, 90 graus, né? Que já é um pouco alta. Agora, os novos processadores do Ryzen, eles estão, tipo... A AMD tirou, né? Basicamente, essa limitação e falou, tipo assim, o processador tá, tipo assim... Ah, eu vou entregar toda a minha potência no máximo e se eu chegar em 95 graus, aí eu estabilizo. Então, o processador, os novos, né? Ryzen 7000 lá, quando ele chega a 95 graus, ele para de aumentar o clock, tá? Então, até 95 graus, ele vai entregar toda a potência dele. É basicamente isso. Aí chegou em 95, ele tenta estabilizar o clock. Mas, enfim, é só uma curiosidade pra você saber, né? Que, enfim, as fabricantes, elas estão fazendo aí o processador, placa de vídeo, pra aguentar uma certa temperatura. Então, se a AMD fez isso pro processador, praticamente quase sempre ele tava chegando em 95 graus, né? Os novos lá, os Ryzen 7000 e sei das quantas, porque eles estão entregando muita potência. E aí, quando chega em 95 graus, aí eles param, tá ligado? Mas, enfim, só pra vocês ficarem sabendo disso aí. Se você tiver, né, um Ryzen 7000 e aí ele tá, mesmo que você tá com um watercooler de 360mm e ele tá bem quente, é normal, né? Esses novos Ryzen é normal, de boa. E, cara, tá bem quente aqui na minha cidade, pelo amor de Deus. Ai, nossa, cara, tô suando aqui. Mas, enfim, né, o Brasil inteiro tá sofrendo com essa onda de calor nesse, tá doido. Mas, enfim, pra fazer aqui agora o Undervolt, você vai abrir aqui o MSI Afterburner. Abriu aqui o MSI, ó, deixa eu abrir aqui, né, que eu fechei. Bom, você vai abrir aqui, eu vou até refazer aqui a minha curva, que eu já fiz aqui, ó. Eu coloquei 1800 e pouco. Tá, primeiramente, aconselho você a vir aqui nas configuraçõezinhas, vem aqui na ventoinha em habilitar perfil para controle automático da ventoinha, né, que isso aqui vai fazer a ventoinha usar um pouquinho da placa de vídeo e, consequentemente, vai reduzir um pouco da temperatura já. Aí você vem aqui, aplica, beleza, pronto. Curva de fan tá feita, é uma curva de fan boa já, esse do MSI Afterburner. E aí agora você vai fazer o seguinte, para fazer o Undervolt de fato, aí agora você vai vir aqui no Core Clock, vai reduzir isso aqui, vai colocar menos 200 aqui, ó, no Core Clock, pronto, colocou menos 200, ó, tá, Core Clock agora menos 200. Vai dar um ok aqui, ó, aplicou, agora você vai vir aqui em Curve Editor, vai apertar aqui, vai abrir isso aqui, beleza. Agora aqui, cara, vai fazer o seguinte, ó. Bom, aqui nessa curva aqui, eu posso ver aqui que a minha placa de vídeo, aqui embaixo, ó, ela mostra aqui a tensão da placa de vídeo e aqui a frequência. Então aqui eu posso ver, ó, que o máximo de tensão que a minha RTX 3070 vai pegar vai ser de mais ou menos aqui, ó, 1080, ó, porque tá aqui, ó, o máximo de clock aqui, ó, 1081, cliquei aqui só pra saber, ó, tá 1081 de clock, e aí vai pegar aqui menos 200, que tá 1680, porque eu reduzi menos 200 de clock ali pra facilitar. Enfim, você não precisa entender muito disso aqui. O que eu posso ver aqui, ó, é que o máximo de tensão que a minha placa de vídeo vai pegar é 1081, que é o máximo aqui, né? Então, eu vou fazer aqui o Undervolt, vou colocar ali mais ou menos 880 que tava aqui, que eu já testei e deu certo. Então, 880 tá mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou subir aqui, ó, vou apertar aqui, ó, 887 aqui de tensão. E vou subir o clock aqui, ó. Eu vou querer em 887 de clock, eu vou querer que a minha placa de vídeo já esteja lá no máximo de clock. Eu tô confundindo clock com tensão, mas enfim, eu quero que em 887 de tensão, que tá aqui, ó, milivolts, eu quero que a minha placa de vídeo já esteja ali no máximo de clock, ó. Então, aqui no MSI eu tô falando basicamente isso. 887 milivolts, 1895 de clock. Beleza? Não, vou deixar aqui em 1859. Aí, agora, é o seguinte, depois de fazer aqui a curva que eu mostrei, você vai vir aqui, ó, a curva tá feita, eu aumentei aqui já, e agora você vai vir aqui e vai apertar aqui no confere. Ele vai fazer aqui
automático agora a curva aqui pra você, ó. Aí pronto, fez a curva. Desculpa pela voz, tá horrível. E aí, agora tá feito, cara. Agora a curva tá feita. É basicamente isso, bem fácil, pronto. Aí, é aquela coisa. Se o seu PC desligar depois que você fazer aí o undervolt, é porque não aguentou. Então você vai aumentando a voltagem, né? O milivolts ali, colocando o clock da sua placa de vídeo, né? Normal, fazendo ali o procedimento que eu ensinei, até que ela não desligue mais, tá? Porque aí deu certo o undervolt. Eu testei aqui, eu tinha colocado 850 milivolts, aí já crashava o jogo aqui. Não chegou a desligar, mas crashou o jogo. Aí você já pode saber que a placa de vídeo é um undervolt que não deu muito bom. Então é basicamente isso. Aí o meu aqui deu 875 ali, mais 887 mais ou menos, né? De milivolts, com a frequência normal. E aí deu certo aqui, agora ela tá 68 graus. Antes ela tava pegando ali mais ou menos 73. E com esse undervolt aí foi pra 68 graus. É uma temperatura boa. E se a sua placa de vídeo tiver meio quentinha, você pode fazer isso aí pra melhorar a temperatura dela, tá? E também trocar a pasta térmica, é claro. Muito bem, se esse vídeo te ajudou, cara, deixa o gostei, se inscreva nesse canal. Não fique muito neurótico com esse negócio de temperatura. Quando você pegar o seu PC, cara, olha ali, abre o jogo, olha a temperatura aqui. Se tiver tudo certo a temperatura, olhou lá tudo certinho, vai jogar o jogo, fecha o MSI Afterburner, esquece disso. Depois de 2 semanas você entra de novo no jogo, liga o MSI, aí você vê de novo se tá tudo certinho a temperatura. Se tiver de novo, você fecha, depois de 2 semanas você confere e vai conferindo. Não fica jogando com o negócio aberto que você vai ficar meio neurótico, tá? Esquece e vai se divertir. Deixa o gostei nesse vídeo, me ajuda demais. Comenta a garrafa de água, porque isso faz toda a diferença. E aí na tela tem 2 vídeos pra você continuar assistindo esse canal. Até mais, tamo junto.